Olá, meu irmão, meus irmãos, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, shalom para todos, namastê. Mais uma vez eu venho aqui trazer algumas informações e hoje eu vou estar canalizado aqui com meu irmão Yarion, meu irmão Inarion e o grande e poderoso Pai, a fonte criadora. Todos nós estaremos juntos, nós quatro, e eu estarei aqui como ser vivente encarnado, um ser espírito em carne, em forma humana, transmitindo as mensagens que vierem dadas por eles aqui em tempo real, no agora, nesse exato momento. Vou falar aquilo que eles me disserem, vou falar aquilo que eles me pedirem para falar e me permitirem falar. Primeiro, que nós começaremos a fazer uma varredura no planeta Terra. E Arion, ele é meu irmão de primeira genética, meu irmão de primeiro grau de parentesco familiar. Ele habita comigo em Sumário. Ele é pai dos Iarianos e o nome dele é Iarion. E ele é pai dos Iarianos. Ele cuida de todos os ministros, dos profetas, ele cuida dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, juntamente com o meu pai. E eu, meus irmãos, eu sou meio que o cara que resolve tudo, o cara que faz tudo, o cara que é o quebra-galho. Eu sou o quebra-galho. E eu estou aqui justamente para quebrar o galho deles, porque eles têm o meu amor, têm o meu respeito e a minha fidelidade, por isso que eu sou conhecido por eles como Iel, o fiel e verdadeiro. Aqui na terra, meu nome transfigurado de Iel é o que vocês conhecem aí, é o que vocês chamam o tempo todo. Não quero ficar falando porque para mim é ego, é vaidade, é tolice, é arrogância, é prepotência. E o meu único nome que eu vou citar a partir de agora é Sumário Iel, ou meu nome próprio, Emerson Almeida Rodrigues, que é o meu nome aqui na terra de batismo, que meu pai me deu, que minha mãe me deu, que foram inseridos para serem meu pai, para serem minha mãe aqui enquanto encarnado. Mas enquanto ser espiritual, eu sou um ser que é segundo a ordem de Melquisedeque, sem origem, sem princípio de dias, não tendo eu princípio nem origem, sabendo eu de onde eu vim, para onde eu vou, qual a minha meta, qual o meu objetivo e qual é a minha performance a ser executada aqui nesse planeta Terra, assim como já foi executada em vários outros planetas esse modo de regência, de administração e de também de reorganização e de religar-se a Deus, religar-se ao Pai, de religarmos todos vocês à sua origem, cada um de vocês à sua raiz ancestrálica, à sua raiz genealógica, para que cada um saiba de onde veio, para onde vai, o que está fazendo e o porquê está aqui. E o que acontece, meus irmãos? A partir de hoje, espíritos que não corresponderem com a verdade, espíritos que não corresponderem com a vibração da fraternidade branca, da fraternidade iluminada, esses espíritos estarão dando espaço a novos espíritos que estarão vindo de Sumário, que estarão vindo de Iarion e estarão descendo e sendo inseridos aqui. O que é ser inserido? Nós vamos desligar o fio de prata que coordena o seu corpo e vamos religar ele em novos outros espíritos, ou seja, nós vamos tirar o seu espírito do seu corpo, vamos encarnar o seu espírito em outro planeta, exilar você em outro planeta primitivo, para que você comece tudo de novo, as suas leis, as suas transgressões, os seus erros, as suas falhas, porque aqui você teve várias e várias oportunidades, milênios, milhões e milhares de anos,
e veio cometendo os mesmos erros, veio cometendo as mesmas falhas, vieram cometendo sempre as mesmas tolices, as mesmas vaidades, as mesmas luxúrias, os mesmos egos, as mesmas arrogâncias, sempre em tempos diferentes, em épocas diferentes, em horas diferentes, sempre errando e falhando muito. Então nós agora vamos fazer a diferença, porque chegou o momento da grande finalização da transição planetária e o meu irmão Yarion estará fazendo esta desígnio, estará cumprindo esta missão, estará cumprindo esta jornada. Ele estará trabalhando nas regiões espirituais celestiais. Ele é um irmão invisível, um benfeitor invisível, que assim os médios, né, que vibram em estágios mais elevados de consciência têm a percepção de vê-los, têm a percepção de senti-los, têm a percepção de conversar com eles, podem também se comunicar, se interagir, falar, ver e saber, e ser digno de saber os segredos da criação, os segredos da organização e regência universal. Então, o que acontece? De agora em diante, você escreveu, não leu, o seu espírito foi trocado. Você vai ter o seu espírito trocado, o seu espírito ele vai ser desligado. Nós vamos desligar o fio de prata do seu espírito, que é o fio que liga o seu espírito ao seu corpo, e nós vamos estar pegando o seu corpinho, e isso será antes de um piscar de olhos, você já vai ter sido transferido daqui. Antes de você piscar, antes de você pensar, antes de você imaginar, você já vai estar sendo trocado, transferido, e um novo espírito vai estar adentrando o seu corpo, vai estar morando dentro do seu corpo, enquanto você vai se ver renascendo dentro de um planeta exílio, dentro de um planeta primitivo. Isso vai começar de uma escala decrescente, ou seja, do maior para o menor, dos corruptos. Enquanto estiver corrupção nesse mundo, meus irmãos, de agora para frente, meus irmãos vão ver o que é transformação. Ou esse mundo ele vai andar de uma vez para frente, ou ele vai se autodestruir e se aniquilar. Por quê? Porque aqueles que se acham grandes demais, poderosos demais, eles não vão querer aceitar e vão tentar se revoltar, vão tentar entrar em contra, vão tentar votar contra, mas não existe mais pleito para esta pleiade, não existe mais pleito para esta ordenação. Toda esta organização e essa ordenação e essa diretriz, ela já foi votada, já foi decidida, e não tem como voltar atrás. E agora nós daremos início a partir de hoje mesmo, exatamente agora, desse exato momento. Estaremos com as naves heliporanas trabalhando, estaremos com os arcturianos, com os pleiadianos, com os alfa-centaurianos, com os arcturianos, com os lemurianos, com os irarianos, com os orianos, com os pleiadianos e com toda a fraternidade branca iluminada, com toda a fraternidade de luz, com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes. Nós estaremos com todos os profetas, com todos os ministros, com todos os arcanjos, serafins, os querubins, com todos nós estaremos trabalhando juntos em uma só fé, em uma só força, em uma só união, e este mundo ele vai ser elevado, este mundo ele vai ser regenerado, este mundo ele vai ser vencido, porque aquele que veio para vencer já venceu na cruz, e agora ele veio somente para cumprir aquilo que ele mesmo disse, que é trazer o juízo, trazer o julgamento, trazer somente o batimento do martelo e a condenação dos maus e dos bons. Todos os espíritos mortos já foram levantados, todos aqueles que vieram mortos de mim para trás, e também aqueles que ainda irão morrer, já têm a ciência, já têm a consciência de que a morte não existe, de que a morte é somente uma passagem, pois após a morte segue seu juízo. Senão, o que adiantaria a morte ser o fim de tudo?
e as próprias Escrituras dizerem que lá no céu nós iremos nos reencontrar, nós iremos nos alegrar, nós iremos nos regozijar e seremos como os anjos do céu. Então, meus irmãos, é o que acontece, é que de agora em diante tudo, tudo vai mudar. Se você acha que esse mundo já viu de tudo nesse mundo, se você acha que já viu os flagelos, agora que vocês verão os flagelos, coisas irão acontecer miraculosas, avistamentos de naves, avistamentos, abduções, coisas que vocês nunca pensaram em ver, vocês verão, coisas que vocês nunca pensaram em saber, vocês saberão, coisas que vocês não tinham fé e nem crença, passarão a acreditar, passarão a ver, passarão a compreender. Todos nós teremos que viver em uníssonos, todos nós teremos que viver em unidade. Não há separação de igreja, não há separação de distinção de classe, de raça, de cultura, pois Deus é um Deus de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. O que significa isso para você? O que significa em Apocalipse Deus ser o Deus de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações? Ou seja, significa que Deus não tem religião, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não faz separação da sua própria criação, das suas próprias criaturas. Quem faz distinção, quem faz separação é o homem. Deus ele não se importa se você é da Umbanda, Deus ele não se importa se você é do Candomblé, Deus ele não se importa se você é católico, se você é evangélico, Deus não se importa se você é da tribo é, de Ubuyutu, se você é da tribo de Ubuyutá, se você é da tribo dos Tupã, se você é da tribo de Jassanã, se você é da tribo de Yansan, se você é da tribo, seja lá de quem for, o que você quiser pensar na sua mente. Deus ele é o Deus da criação, Deus ele é o Deus do universo. E o que é esse planeta no meio da imensidão do universo? O que é esse planeta no meio da imensidão da criação? O que é esse planeta no meio da imensidão de toda a existência? O que é esse planeta no meio da imensidão de toda a realidade, de tudo aquilo que existe? Aquilo que existe e que você não conhece, que você diz que não existe, que é tolice, que é mentira, que é vaidade, que é meninice, bom, é o que você diz, e você diz para você mesmo, segundo a sua pequenez de consciência, segundo a sua própria tolice e arrogância daquilo que você mesmo tem de conhecimento. Se você não acredita na teoria da evolução das espécies, é porque você mesmo é tolo, não quis estudar, mas está aí, a ciência prova, a ciência atesta, e a ciência mostra através da teoria da evolução das espécies através da física, da astrologia, da astronomia, através da física quântica, através da antropologia, através da ufologia, que todos os fatos são verídicos, que nós vivemos em um universo bioadverso, que nós vivemos em um universo cheio de contraste, cheio de biodiversidade e cheio de vida. E nós vivemos em um universo com seres muito mais evoluídos do que nós, do que desse planeta Terra, e que agora estarão nos ajudando aqui nesse planeta Terra a fazer a diferença. Nossos irmãos arcturianos já estão trabalhando aqui na Terra. Eles vieram com um representante dos arcturianos, que foi o nosso querido e amado Chico Xavier. Ele foi um grande representante dos arcturianos aqui nesse planeta. Hoje ele está também atuando em Sírios, juntamente com a grande fraternidade da regência espiritual da casa astral, que é chamado Nosso Lar. Mas hoje eles têm o seu próprio planeta e deixaram de ser uma cidade astral para ter uma habitação celestial, entendeu? Mas tudo para podermos trabalhar em organização e unicidade para a regeneração do nosso planeta, para a unificação do nosso planeta. E enquanto estivermos desconectados, enquanto estivermos totalmente desunidos, divergidos conscientemente aqui na Terra, haverá dores, haverá ais, haverá flagelos, haverá derramamentos de sangue, haverá guerra, haverá dissensões, haverá calamidades. E somente os escolhidos não
passarão por essas dores, porque é o princípio das dores, e é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É agora que o Pai vai conhecer quem é quem, vai separar o joio do trigo. Essa separação ela começa agora. Aqueles que não vibrarem em uma só sintonia, uma só unicidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, esses não herdarão mais a terra, não se ficarão aqui, não haverão mais ou diversidade de Deus, pois Deus ele é um só e ele tem múltiplas faces, múltiplas facetas, há múltiplas facetas de Deus, mas Deus ele é um só Senhor, um só Criador, um só Pai, um só regente, um só legislador, e como Deus, todos nós temos só um Deus, como é que nós vamos nos dividir? Como é que nós vamos nos separar se somos todos parte de uma só família? Se somos todos parte de uma só criação? Se somos todos membros de um só corpo, por que vamos haver divisão em um nosso planeta? E o que é mais importante para nós aqui na Terra, meus irmãos? É o bem material? É o bem que você carrega? É o seu carro? É a sua Ferrari? É a sua Lamborghini? É a sua mansão? É o que é mais importante para você? É o que você vai levar para dentro do caixão a sua Ferrari? Você vai levar para dentro do seu caixão a sua Lamborghini? Você vai levar para dentro do seu caixão a sua mansão? Não. Acabou essa lambujazinha, acabou essa facilidade que vocês tinham de guardar todas essas riquezas e reencarnar e vir tomar posse novamente daquilo que vocês teriam guardado. Acabou, não vai ser mais assim, tudo vai ser dividido por igual. Todos vão ter por igual, para não haver divisão, para não haver diferença, porque Deus não faz acepção dos seus filhos, Deus ele não se compadece no sofrimento dos seus filhos. Agora os homens fazem diferença. E agora eis que a hora vem, e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E vocês só adorarão ao Pai quando vocês se desfizerem de toda a sua riqueza, quando vocês se desfizerem de tudo aquilo que vocês têm como luxúria, como vaidade, como ego, como arrogância, como prepotência, que são as suas posses, entendeu? Deus ele vai vir, vai cortar o fio de prata de vocês e vai colocar outro espírito no lugar de vocês, espírito de amor, de mansidão, de quietude, de proximidade, de fraternidade, de amor, de verdade, de juízo, de justiça e de equidade. Aqui no Brasil, começando do Brasil, vai começar aqui no Brasil. Esse Brasil vai passar por uma grande transformação até o final do ano, que vai ser súbita. Vai ser súbita. Muitos vão tremer e tremer diante da transformação que vai acontecer nesse Brasil. Esse Brasil será abalado. Esse Brasil ele será transformado radicalmente. E aqui será chamado o país da bonança, o país da unificação, o país do início, o país do princípio da unificação e da restabelecimento da religação de Deus com os homens e dos homens com Deus. Tá, meus irmãos? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, mas é por causa de Iarion, que é pai dos iarianos que estão comigo, e, e do Pai, que é o grandioso Deus, o grandioso nosso Senhor, a fonte criadora, que também está ligado em mim, está conectado. Então são muitas as informações que nós queremos trazer a respeito do que acontecerá com os políticos. Bom, se você foi corrupto, meu irmão, eu só tenho a dizer bye bye, bye bye, tchau tchau. Acabou o seu tempo, você vai para o mundo primitivo, você vai renascer novamente, ou você vai reencarnar, ou você vai ressuscitar fora do seu corpinho aqui. Seu corpo vai dar espaço para outro. O corpo é templo de Deus e Deus dá o corpo do homem para quem ele quer. E ele só vai, desconectar você antes de você pensar. Antes de você pensar que você é você, que o que você foi alguém ou deixou de ser, Deus ele já vai tirar você do seu corpo, já vai desconectar você, pegar seu espírito e levar o seu espírito para um planeta exílio, para Quiron. Ali
em Quirón, a você vai aprender a ter boas maneiras, a respeitar a vida, a respeitar o próximo, a respeitar a unicidade, a respeitar a fraternidade, a respeitar a irmandade, a respeitar a fraternidade iluminada, a respeitar a organização universal, a organização da fraternidade branca, a respeitar os sirianos. Os sirianos são dignos de respeito. E somos nós que organizamos esse país, somos nós que organizamos esse mundo, somos nós que organizamos esta constelação, esse sistema solar, somos nós que organizamos essa Via Láctea, somos nós que organizamos todo esse quadrante, somos nós que organizamos todo esse universo, e somos nós que organizamos toda esta árvore onde esse universo, junto com os metaversos, os multiuniversos, os superuniversos estão sendo gerados. E é hora de produzir bom fruto. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. E é o momento de vocês serem cortados e lançados no fogo. Por quê? Bom, cada um de vocês escolheram as suas atitudes, cada um de vocês escolheram os seus caminhos, cada um de vocês escolheram as suas próprias ações, cada um de vocês escolheram serem quem vocês são. Foi direito de vocês escolher. Deus, ele deu esse direito de vocês escolherem, e principalmente pagará aqueles que me lançaram no cárcere, tá bom? Aqueles que me lançaram no cárcere hoje e aqueles que crucificaram a Yeshua no passado. Muitos não conseguiram quitar suas dívidas kármicas e ficaram com elas pendentes, tiveram ainda mais séculos de oportunidade e mesmo assim jogaram essa grande oportunidade no lixo, jogaram essa grande oportunidade fora no vaso como se fosse um tolete de bosta. E o que eu posso fazer? Nada. Então, chegou o momento, esse tempo agora de 2025 é um grande tempo de transformação, e de agora para frente, meus irmãos, é o início da nova era, é o início de novos tempos, é o início de novas transformações, idealizações, de nova vida, tanto para mim, quanto para todos vocês, quanto para o mundo. O mundo será totalmente erradicado, o mundo será totalmente transformado. E para não ficar só nas palavras de meu filho, veja, meus irmãos, e não tenho culpa se vós mesmos quiseram e escolheram para vós outros aquilo que vós outros escolheram para vós mesmos. Vejam, sois vós que escolheram encarnar, sois vós que escolheram vir e pedirem oportunidade para poderem estarem aqui. E vejam, essa oportunidade foi-lhes dada. Agora veio a cobrança. E isto, veja, será trago nos fractais das vossas memórias e lembranças, conforme forem ativados os códigos dentro de vós mesmos. Entendem-me? Compreendem-me? E vejam, meus irmãos, eu sou Yarion. Saudações. Eu sou do planeta Iariono. E o que eu quero dizer para vocês é que o tempo que eu estive fora, eu fiz parte de toda esta organização, de toda essa experienciação no momento do princípio da sua criação, mas eu tive que terminar de desfazer algumas tolices que o nosso irmão Emerson fez por causa daquilo que ele também colocou nas suas próprias linhas da criação, nas suas próprias linhas de escolha, nas suas próprias escolhas, nas suas próprias determinações, nos seus próprios trilhos, nas suas próprios destinos. Ele é o único homem que é predestinado aqui na Terra. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, como ele é o único que é predestinado, todos vocês são detentores do livre-arbítrio, detentores da livre escolha, detentores de poderem ter feito as suas escolhas. E eu sou um extraterrestre, eu não estou encarnado, eu não encarno. Eu nunca encarnei, jamais. Eu tenho meu próprio corpo, tenho meu próprio planeta, eu tenho a minha própria Pleiade celestial.
e eu não habito em corpos tão medíocres e pequenos e rasos e vãs e nulos como os dos seres humanos. Mas o nosso irmão resolveu escolher vocês para poderem dar uma oportunidade para vocês se regenerarem, mas vocês não quiseram. E isso tanto grandes quanto pequenos, e o juízo virá tanto para grandes quanto para pequenos. E esse juízo já chegou, e é hoje, e é agora, e é de agora em diante, até que se cumpram as profecias do livro do Apocalipse, que é o período de 42 meses. Esse período vocês ficarão sendo julgados, vocês ficarão sendo monitorados, e nós estaremos de olho em vocês e fazendo as trocas. Todos vocês serão trocados, do maior para o menor. Saudações. Meu nome é Yarion. Meus irmãos, como vocês viram aí, teve meu pai e teve meu irmão que veio para poder falar um pouquinho. E o que eu deixo para vocês é: tomem cuidado, porque o que vem aí pela frente aí não é brincadeira, o que está chegando não é brincadeira. É um momento de nós revermos nossos conceitos, nós olharmos para dentro de nós. Eu costumo dizer que nós somos pedreiros de nós mesmos, e todos os dias nós temos que edificar sobre nós um pequeno tijolinho, construir dentro de nós um pequeno tijolinho. E às vezes, para construir, é necessário demolir aquilo que já estava construído, aquilo que já estava edificado, que veio sem prumo, que veio sem régua, que veio sem esquadro, que veio fora do compasso. Então nós precisamos colocar tudo em esquadro, tudo em compasso, colocar tudo na régua e colocar tijolinho por tijolinho e reestruturar novamente, renovar, reformar a nossa casa, reformar a nossa vida, reformar o nosso espírito, reformar a nossa vida íntima. Mas isso é vida íntima e individual, tá bom, meus irmãos? Porque a salvação é individual. Independente do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, você é quem responde por si, e cada um responderá por si mesmo segundo a sua própria consciência. Amém? Eu sou advogado dos advogados e estarei velando por vocês, por cada um de vocês. Aqueles que acreditarem nas minhas palavras, que foram poucos os que veem meus vídeos, podem ter certeza que, se for necessário, eu entrego meu espírito no lugar de vocês para ir para onde for. Porque, bom, eu já estou no lugar onde eu deveria estar, que é no meu lugar de habitação. Eu estou lá e estou aqui. Então não tem como eu ir para outro lugar. Já vocês não sabem de onde vêm, nem para onde vão, nem o que estão fazendo aqui. Eu sei. Então, se quiserem confiar em mim, bom, eis-me aqui. Mas tem aí um defensor maior do que eu, que vocês conhecem como Yeshua e como Jesus Cristo. Eu sou só Yel, ou Emerson Almeida Rodrigues, mas conheço Yeshua como a palma da minha mão, e ele é muito meu amigo. E essas palavras são mais deles do que minha, todas elas, do início ao fim, são mais deles do que minha, tá? Tirando a parte que meu pai fala e que Arion fala, a parte que eu falo é como se fosse Yeshua mesmo falando. Então, Namastê, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga paz no seu lar, que a sua vida seja próspera, que a sua vida seja cheia de bênçãos e que você receba tudo, pois quanto for de recompensa, tanto na terra quanto no céu, de acordo com aquilo que você tem feito, de acordo com aquilo que a sua mente e a sua consciência têm de inocência, pois examine-se o homem a si mesmo, e saberá do homem as suas próprias virtudes. Amém? Assim é, pois assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.